Olá, seja muito bem-vindo a um domingão de grandes clássicos pelo Brasil e pelo mundo. E claro que a Flash Score vai deixar você na cara do gol para você ler o jogo como ninguém. Tá curtindo pelo YouTube? Então chega deixando o seu like, comenta quanto é que vai ser o Grenal de número 450, compartilha para geral, para os seus amigos e claro, se você é novo, se inscreve no nosso canal. Em retribuição a tantos pedidos, tá aqui o nosso aplicativo Flash Score para você baixar. É de graça, é muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, quero convidar você já para bater esse papo sobre Grenal, rapaz, porque 450 Grenais, mas o curioso é que no Sul conta 451, 452, Todo hoje jogo é isso. é apenas um número redondo, mas eles contabilizam todos os jogos e tal, e repleto de curiosidade de treinadores estrangeiros, como hoje teremos à beira do campo. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos, né? E claro, a toda a comunidade gaúcha, né? Que se liga demais nesses grenais e são sempre histórias realmente eletrizantes. E dessa vez tem uma história muito sensacional, Fábio, porque assim, é pela primeira vez na história vamos ter uma decisão, né, no Grenal com dois treinadores estrangeiros. Isso nunca havia acontecido. Claro, o primeiro Grenal com dois estrangeiros foi agora em janeiro, né, com os dois treinadores atuais, tanto de Inter quanto de Grêmio. Agora teremos a decisão, isso também é inédito, né? E aí eu fui pensar aí a história de treinadores estrangeiros dos dois lados. Aí tem uma curiosidade bem legal, porque do lado do Inter, o Carlos Volante, que é um argentino nascido na cidade de Lanús, dirigiu o Inter entre 46 e 48. E ele foi o treinador que mais esteve à frente, o treinador estrangeiro, né? Que mais Sim. esteve à frente do Inter em grenais. São 13 grenais, 9 vitórias, 3 empates, uma derrota. 36 gols feitos e 11 gols sofridos. Tem uma goleada histórica no meio disso tudo. Aí 7-0 para o Inter, para cima do Grêmio. E aí, Fábio, quem tá pensando, mas por que esse nome, né? Carlos Volante? É exatamente isso. A gente chama aqui no Brasil o volante de volante por causa dele. Porque antes de ser treinador, ele foi volante do Flamengo nos anos 40 e ele jogava muita bola. E aí a imprensa começou a criar essa história de que um meio-campista defensivo, que era como se chamava na época, para ser bom precisa jogar que nem o volante, que nem o volante, que nem o volante. Aí o volante virou o sinônimo de um jogador bom, né, para aquela posição do meio-campo defensivo. Então, depois disso, claro, o Inter teve muitos outros treinadores estrangeiros, né? Ao longo da história, o Inter recorreu muito mais a estrangeiros do que o Grêmio. O Grêmio tem bem menos treinadores estrangeiros na sua história. Só que o Luiz Castro, né, o português que agora dirige a equipe do Grêmio, é apenas o terceiro europeu a dirigir o Grêmio também num Grenal. Os outros dois ficaram lá atrás, né? Tem o Kaufes, que era alemão, que dirigiu o Grêmio de 1905 a 1909, e o Schubach, que dirigiu o Grêmio em 1915. Então, essas curiosidades aí à beira do campo, claro, para rechear ainda mais a história já eletrizante, né, do Grenal. E hoje, claro, teremos mais um Grenal. O jogo começa às 18 horas, é a primeira partida, né, da decisão na Arena do Grêmio. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, também no domingo, a partida no Beira-Rio. Vale lembrar, né, Edu, que o Campeonato Gaúcho, diferentemente de outros estaduais, optou por fazer duas partidas finais, né? Exato. O Rio, por exemplo, vai ser uma só, São Paulo vai ser uma só também, não é isso? Não, São Paulo, a final serão em duas partidas. Serão em duas. A Mas o quartas Rio, e semi ficaram em uma partida e a final serão duas também. aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a opção foi fazer a semi em duas, né? Então você comeu uma data, né? Mas eu acho legal pra caramba. Mas enfim, voltando a falar sobre o Grenal, é um jogo sempre muito equilibrado, é um jogo que mexe muito com Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul para, mas Porto Alegre em especial, o pessoal vai para as ruas, daqui a pouquinho tá todo mundo já nas ruas com as suas camisas, almoçam, reúnem as famílias, enfim. Eu acho que na minha avaliação, é o top 3 dos clássicos do Sem dúvida, Brasil, né? sem Em dúvida. rivalidade, daquele tipo, no Grêmio você não veste vermelho, no Inter você não veste azul, né? No Papai Noel, quando descia no Estádio Olímpico, descia de azul, não descia de vermelho, enfim, curiosidades, propagandas
de refrigerante mudavam de cor também. É uma rivalidade herdada muito da Argentina, né? Até pela proximidade, Edu. E aí a gente está falando de estrangeiros, inclusive. Não, exatamente, sem dúvida alguma é um caso à parte, né? O Grenal é uma história totalmente riquíssima, né, de rivalidades e tal. E claro, também lá tem torcida misturada, né, nos estádios, o que deixa o ambiente muito mais interessante, claro, né? Porque desde que não tenha violência, eu sempre defendo que as duas torcidas têm que estar no mesmo estádio para ver o jogo Também dos seus acho. respectivos times, né? E aí, Fábio, tem esse Grenal que foi o primeiro, né, com 2 treinadores estrangeiros, foi em janeiro, na fase de classificação aí do Gauchão, onde o Inter deitou e rolou para cima do Grêmio, né? Foram 20 finalizações do Colorado contra 11 do Imortal, sendo que no alvo 9-4, o Grêmio ficou um pouco mais com a bola, 51-49. Nos desarmes ali, o Inter também foi mais eficiente, né? Conseguiu 9 em 12, o Grêmio 4 em 12. E o Grêmio circulou mais a bola, né? Que é uma característica aí das equipes do Luiz Castro. 317 passes completados contra 297 passes completos da equipe do Internacional. Agora, contudo, entretanto, todavia, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Começou o Campeonato Brasileiro, esse jogo foi 25 de janeiro, né? Começou Sim. o Campeonato Brasileiro, o Inter ainda não conseguiu vencer no Brasileiro em 4 jogos, o Grêmio tá meio que numa montanha russa, né? São 2 vitórias e 2 derrotas. No penúltimo jogo, jogou muito mal contra o São Paulo aqui no Morumbi, mas no último jogo já conseguiu a vitória, né? Sobre o Galo, apesar de que, né, Fábio, vamos lembrar, o Grêmio, né, melhor dizendo, jogou com 1 a mais desde os 16 minutos de jogo. Então, claro, isso facilitou demais a vida. Mas o fato é que o Luiz Castro está conseguindo montar principalmente ali o meio-campo, né, bem mais equilibrado desde essa derrota aí para o Inter por 4-2. Por exemplo, nessa última partida, né, jogou ali o Mac, né, o garoto Mac, o Enamorado já um pouco mais no ataque, mas também jogou muito bem o Enamorado ali pelo lado direito do ataque do Grêmio. E o Pavon, né, jogando como ala direito ali também, foi muito bem. Então a tendência é que esse lado direito do Grêmio continue com essas peças aí para esse Grenal de hoje, né? Lembrando, claro que o Castro ainda está tentando. Entrou o Nardoni, né, que estreou o argentino Nardoni no meio-campo, também foi muito bem. Então ele está tentando dar mais equilíbrio aí a essa equipe do Grêmio. Vamos ver como que vai se portar aí diante do rival do Inter. E o Inter, né, o Inter é uma coisa curiosa, porque ele tem um bom time no papel, né, mas claro, principalmente no Campeonato Brasileiro, a coisa até agora não está dando muito certo. Lembrando que o Inter vem do empate com o Remo, né, lá em Belém, por 1-1. Só em relação ao Nardoni, ele não está inscrito no Gauchão, né? Então ele não pode Verdade, ele não jogar. pode jogar. No Campeonato Gaúcho, e tá cheio de desfalques, né, Luiz Castro? O Balbuena tá fora, o Bright White ainda segue na recuperação da cirurgia do tendão, João Pedro com lesão, Vila Sante, recuperação de cirurgia no joelho, mas o menino TT tem se destacado também nessa volta, né? E o meio-campo, para mim, comandado pelo Arthur. O Arthur é um cara que é o cérebro desse time do Grêmio, e na frente o Carlos Vinícius, que é um baita atacante. Esse cara realmente encaixou como uma luva, né, na equipe do Grêmio. Já do lado E o do Inter... Noriega, né? O Noriega jogou bem também contra o Galo, que joga no meio campo. Ele deve também jogar no lugar do Nardoni, né? Eles jogaram juntos contra o Galo, mas você lembrou bem, sim, o Nardoni não pode jogar no Gauchão, então vai deve ser Noriega e Arthur ali na meiuca com Gabriel Mack. Agora, do lado do Inter, o Edu, o Paulinho, que veio do Vasco, encaixou no time do Inter, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Não, o Inter. Então, o Inter no papel, né? Se a gente pegar, por exemplo, o ataque que jogou contra o Remo, né? Jogou ali o Alan Patrick, que continua sendo o grande articulador desse Sim. meio-campo colorado. O Vitinho jogou pelo lado esquerdo, o Vitinho foi muito bem também. O Vitinho tem conseguido aí boas partidas. O Carboneiro pelo lado direito e o Borré na frente, né? Então, esse vamos dizer, o quarteto ofensivo aí do Inter que deve se repetir aí no Grenal. E aí, como você lembrou bem, né, o Paulinho do lado do Bruno Gomes. Então vamos ver, essa é uma das tendências aí da equipe colorada, né, de meio que repetir quase o time que empatou com o Remo. E aí tem essa discussão, né, porque Ronaldo
pode jogar no lugar do Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes que jogou contra o Remo. Ali vinha sendo titular também, Ronaldo, né? Ronaldo e Bruno Gomes. Exatamente. Então, tem essa dúvida aí pro Pesolano aí descascar, né? Se vê realmente volta o Ronaldo, se ele coloca o Ronaldo nesse meio campo, ou se fica realmente Bruno Gomes e Paulinho. Então, essa é uma dúvida importante aí pro meio campo da equipe do Colorado, né? Lembrando que temos também uma outra curiosidade desse Grenal, porque até hoje já tivemos 16 finais de gauchão em Grenais, né? Ou seja, com Grenais. Finais mesmo, né? Finais de fato. E tá 8-8 no placar. O Grêmio ganhou em 62, 77, 95, 99, 2006, 2010, 19 e 21. E o Inter, 76, 91, 92, 97, 2011, 2014, 2015, e o Inter ganhou ano passado, né? O ano passado tivemos a decisão em Grenais, né? E o Inter foi campeão em 2025. É a segunda, em 10 anos, essa é a primeira vez que o Grenal ocorre 2 vezes seguidas na decisão do Campeonato Gaúcho, Fábio. A gente tá vendo ali desde 2014 e 15 que não acontece essa dobradinha, né? E agora a gente vai acompanhar essa repetição, né? Que é o clássico mais tradicional. Luiz Victor vai contar tudo para nós aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, um excelente domingo e muita bola rolando aqui na Flash Score. Valeu, Edu. Valeu, Fábio. Abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Deixou o seu like, curtiu, comentou, compartilhou com os amigos, se inscreveu no canal. Coisa linda. Baixou nosso aplicativo? Não? Então tá aí, ó. QR Code na tela para você baixar, é de graça e ter muita informação na palma da sua mão. Essas estatísticas que trouxemos aqui no pré-jogo. As informações você encontra lá no nosso aplicativo e site da Flash Score. Tchau, tchau.